Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no programa o grande quadrinista Lancelot Martins, criador de personagens como Exu e o Catalogador. Lancelot, como vai você? Cara, tô tranquilo, beleza, bom estar trocando esse papo aqui contigo e vamos seguindo com a nossa conversa aí no que der pra gente ir trocando de ideias. Falou? Falou, cara. É um grande prazer ter você aqui também, né? Mais um integrante do Cineverso aqui para estar conversando comigo e enriquecendo esse podcast aí, né, cara? Então, seja bem-vindo e tenho certeza que vai ser muito produtivo para nós dois aqui. É isso aí, cara. O Cineverso foi um movimento muito legal, que a gente está enganjado aí com uma turma boa aí que você já conhece, que é o Rafael, o Pierre, o Hugo, o Márcio, o Sapão, enfim, uma galera que nós nos consideramos os fundadores desse movimento. Então, é como diz o nome, Cineverso vem de sinergia, sinergia entre os universos criadores, e a gente está aqui justamente nessa luta já há bastante tempo, velho. Sim, e inclusive foi lá que eu te conheci também, né? Foi uma live que eu participei para falar do meu documentário na época. Você estava junto nessa live. Ah, sim, eu lembro, cara. Eu tô lembrado. Nem parece que faz tanto tempo assim, mas não faz mesmo, né? Porque nós vivemos em universos paralelos, né? Aí eles vão se misturando e tal, e a gente vai fazendo aquela confusão saudável. Com certeza. Antes da gente seguir aqui com o bate-papo, deixa eu avisar a galera que nos escuta que este episódio ele é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acessem o site e use o nosso cupom de desconto presente no link aqui na descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos. E cara, a gente tem uma tradição aqui nesse podcast que é o seguinte, né? Quem nos escuta é um bando de nerd, né? Essa galera quer indicação. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias? Seja quadrinhos, filmes, séries, livros, qualquer coisa que você queira estar indicando aí pro pessoal que nos escuta. Cara, assim, quadrinho a gente está consumindo aqui quase toda hora. A gente está sempre recebendo material novo, comprando. Cara, mas eu recebi aqui recentemente, e eu indico para a galera, é uma produção da Criativo Livraria, com a Garre do Baraldi, que é um livro de biografias. São várias biografias de vários artistas brasileiros. Então, eu estou lendo aqui, cara, é um livro do Miguel Penteado, é um cara do nosso cenário antigão, anos 30, 40, 50, e esse cara foi um dos grandes caras da cena, tá entendendo? Então, esse livro, velho, da Criativa, uma biografia ilustrada do Dario Chaves, né, produzido pelo Dario Chaves, é uma coxa de retalhos, não é propriamente uma biografia, mas, cara, já traz muita informação. Você sabe que a nossa memória, cara, no Brasil, principalmente relativa a quadrinhos, ela é muito, vamos dizer assim, ela morre com seus autores. E a gente não tem essas fontes. Então, cada resgate disso é muito importante para a galera nova que está surgindo aí conhecer. Então, eu indico essa leitura que eu estou fazendo agora, esse livro do Miguel Penteado, da Criativa, a galera procura no site aí, Criativo Livraria, é uma produção com aquela galera, Franco da Rosa, Márcio Baraldi, é uma turma boa. Então, eu indico esse livraço aqui, que é muito legal. Cara, você falou uma coisa, eu me lembrei de uma certa dificuldade que eu tive na época que eu estava produzindo o meu TCC, que era aquele documentário. Em determinado momento, eu tive que definir qual foi o primeiro super-herói nacional. E eu tive dificuldade de achar uma resposta exata, justamente por esse motivo que você falou, né? É uma memória que ela acaba morrendo junto com o autor. E eu tive que partir de um pressuposto, né, que não é realmente o primeiro, mas eu tive que definir aquela linha que veio o Capitão Certo, né? Que a gente sabe que não é, mas eu tive que partir dessa linha, né? E é triste, né? Tipo, a gente tem tanta produção bacana ao longo dos anos, não só de agora, mas ao longo dos anos mesmo, né? E essa produção muitas vezes ela acaba se tornando esquecida, né? Pô, muito legal você estar falando, viu, Alfredo? Porque, assim, na real, cara, a gente no Brasil não temos trabalhos acadêmicos de pesquisas fundadas sobre a questão do quadrinho brasileiro, assim, a sua origem, suas criações, seus personagens, seus autores.
Nós temos assim um trabalho feito com esse naipe de uma pesquisa acadêmica mesmo. A gente tem muito se baseado, cara, na literatura americana, né, nos quadrinhos americanos. A gente até usa aquelas Uhum. referências, né, aquelas referências da Idade do Ouro, Idade do Bronze, não sei o que, essa história toda, dos quadrinhos americanos. É uma referência que a gente tem como primeiros ícones dos quadrinhos americanos, o Menino Amarelo, do quadrinho, Menino Amarelo. Aí você entroniza aqui aquilo, mas cada país teve a sua literatura, teve o seu quadrinho, teve a sua cultura publicada através de jornais, e a gente termina esquecendo isso ou nem valorizando, velho. Isso é complicado demais. O trabalho desse que você foi fazer, um trabalho acadêmico desse, quando você procura referência, você tem que, poxa, suar mesmo. Então, realmente, o Brasil é isso, cara. As memórias nossas terminam morrendo com os autores. A gente não tributa muito isso, é um trabalho complicado, sabe? Talvez a gente não tenha remuneração para fazer isso. O quanto tem disposição encontra algum tipo de barreira, se não é, são das famílias, enfim, do pessoal, dos próprios autores que já morreram, e isso complica pra caramba também. É complicado isso, velho. E existe um preconceito, né? Por exemplo, recentemente a gente teve aí aquela discussão idiota, né? Do cara que o Maurício de Souza, ele entrou para se candidatou numa cadeira para a Academia de Letras, né? E aí veio um cara falar, não, é porque quadrinhos não é literatura, né? E aí realça toda aquela discussão, aí tem que explicar o básico pro sujeito, né? E, enfim, que, tipo, Então, é um pois é, preconceito que é um reflexo de tudo isso, né? rapaz, cara, aí é complicado. Você volta a uma idade de uma espécie de cultura que também foi absorvida dos americanos com a questão da censura, né? Dos caras que censuravam o quadrinho e tal, Estados Unidos, né? Uhum. Enfim. Pois é, cara, e aí isso traz para cá uma coisa muito pejorativa que a gente tem com o quadrinho. Eu digo a gente quando eu falo de uma forma geral, não nós, mas que se considera pejorativa quando você fala de quadrinho, o cara chama gibi, né? Isso É. como se fosse algo, um gibizinho, né? E gibi não é pejorativo, mas, de um modo geral, quando alguém desse naipe fala, isso é gibi, isso não é cultura, entendeu? Isso não é literatura, isso, enfim, é realmente aquela coisa do brasileiro, infelizmente, a gente termina falando isso, né, daquela síndrome, né, muito clássica que foi definida aí pelos esses caras que fazem teatro, né, do viralatismo, né, da gente achar que não tem valor, que nossos valores não valem, o que vale é o que vem de fora, que a gente não tem capacidade de produzir, de criar, e a gente está se desacreditando. Então, assim, num momento desse, que você está falando bem aí, que foi, inclusive, até publiquei um videozinho, cada um tem sua opinião sobre se isso é literatura ou não é, né? Mas, enfim, velho, eu acho que a questão discriminatória, ela é uma perda muito grande, não só para o fato em si, mas, de um modo geral, isso é uma coisa que está arraigada no brasileiro, né, cara? Infelizmente. E é válido a gente citar também, né, que a língua portuguesa, as aulas de língua portuguesa na escola, né, um dos métodos que os professores encontram de ensinar a gente essa língua é usando justamente quadrinhos, as tirinhas do. Existe até um meme, né? Porque, por exemplo, as provas de português usam muito as tirinhas do Calvin e o Haroldo, Mafalda, até do próprio Charlie Brown também, né? Então, tipo, você falar, você falar que isso não é literatura, sendo que essa linguagem é utilizada para nos ensinar a nossa língua, é uma ignorância gigantesca, cara. Cara, essa discussão ela tem muitas nuances, né? Eu já vi vários escritos sobre essa questão de ser ou não ser, muitas justificativas de parte a parte, referências, inclusive, acadêmicas tal, e tudo mais, aquelas comparações que se fazem sobre características tal e tudo, mas, enfim, a gente concorda que isso sempre tem um certo fundamento na opinião de cada um. Mas o fato de ser discriminatório, Alfredo, eu acho que isso coloca a gente numa posição de ter que aceitar determinadas, vamos dizer assim, conceitos sobre a própria cultura, cara. Eu acho que isso não engrandece, entendeu? Uhum. Essa questão do gibi, né? Gibi. Pô, cara, eu lembro quando eu era garoto, a minha mãe dizia assim, tu já tá com um gibizinho, né? Tem essa coisa toda, né, velho? Com certeza. Eu particularmente, eu aprendi a ler com Turma da Mônica, né?
Eu lembro, eu tenho essa lembrança. Aprendi a ler antes mesmo de aprender na escola, mas foi lendo o gibi da Turma da Mônica. Eu, eu costumo dizer que eu sou muito mais bem antigo que você, tenho 65 anos aqui, cara. Então, assim, eu li o Batman, eu costumo dizer que eu li Bob Kane, que eu li Harold Foster, que eu li Alex Raymond, que eu li esses caras todos. Era quadrinho, cara. Era Sim. quadrinho. Olha, só para você ter uma ideia, eu lembro, eu estava lendo um dia desses aqui, relendo, é um livro que eu tenho aqui, um quadrinho, um livro, do Fritz Cat, né, que é um personagem antigo, é, Uhum. americano, tal, então que é aquela história do rato que é apaixonado pelo cachorro lá e tal. E aí, cara, a gente tá vendo, eu estava lendo que o cara que produziu lá estava com dificuldade de da questão da tradução, né, de fazer a tradução. Ora, o personagem foi publicado nos anos 30, por aí assim, né? Quer dizer, o cara vem de uma produção de um gueto negro, onde o linguajar da época e do momento não é traduzível aquilo, são circunstâncias linguísticas, é complicado você falar disso. Agora, você dizer que isso não é cultura, é de lascar, velho. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Bom, seguindo aqui com o nosso papo, né, a gente tá falando justamente de como você começou a ler, e eu vou fazer essa pergunta para você que eu faço para todos os quadrinistas que eu chamo aqui, né? Como foi que você começou a sua paixão pelos quadrinhos? É como toda criança. Na verdade, eu via quadrinho. A criança é fácil de você ver aquelas imagens, você fazer uma ideia da construção daquilo como uma aventura para os seus olhos. Então, assim, desde criança mesmo, eu também faço como você. Eu fui alfabetizado com quadrinhos. Né? E te confesso que eu só não sabia pronunciar direito o que era mandrake. Eu vi o cara ali, Mandrake, cara, como é que pronuncia esse nome? Né? Terminava com um K no final e tal. E, caramba, como é que se pronuncia isso? Pequeno ainda, né? E alguns nomes em inglês que eu via, eu ficava na dúvida. Se o cara botava Superman e depois Super-Homem, eu pequeno não entendia muito bem, digo, será que é dois? Mas dois do mesmo jeito, como pode ser? Então não tinha esse conceito ainda. Mas eu aprendi, cara, fui alfabetizado lendo quadrinho, comic, né? O quadrinho americano, né? Que é uma cultura que foi publicado no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque era uma grande indústria dos sindicatos, né? Foi muito grande que rolou de produção disso aí. Então, eu fui alfabetizado nos quadrinhos também, lendo Superman, Batman, Príncipe Valente, o Flash Gordon, Fantasma, Mandrake, esses personagens que tinham naquele período de 60, por aí assim. Mas essa foi a minha alfabetização também, velho. Bom, agora a pergunta que era difícil de todo mundo responder: Superman ou Batman? Rapaz, é Batman, sabe? Eu prefiro o Batman. O Batman é um cara que você não sabe muito bem quem é ele. Aliás, ele mesmo sabe quem ele é, né? Ele vive aquela dualidade de ser homem, o justiceiro, o morcego, enfim. Eu acho que o super-homem ele é muito exposto, ele é muito aquele lado do bem, ele é muito aquele sol, aquela coisa radiante. O Batman é uma coisa para se descobrir. Eu acho que ele tem muito disso daí, cara. Acho que deixou o Batman mais claro para o leitor da época foi a questão do sidekick, né? O Robin que veio fazer amenizar mais aquela coisa dele e tal. Mas entre Super-Homem e Batman, velho. Eu também gosto bastante do Batman. Você continua acompanhando alguma coisa do super-herói hoje em dia ou tá mais focado hoje nas obras brasileiras? Cara, eu estou focado nas obras brasileiras, mas eu te confesso, eu estou sempre comprando os cómics que eu lia antes, eu estou sempre com o material da Marvel, estou sempre com o material da DC, principalmente aqueles encadernados que a gente vai botando aqui para ler depois com calma tal. Mas eu perdi assim no sentido de estar acompanhando mesmo, como a gente fazia antes, acompanhando aquela novela deles e tal. Não, então estou lendo mais avulso. Mas eu não deixo de ler esse material, também material europeu, então eu estou sempre aqui lendo essas edições especiais do Fritz Cat, esse material mais antigo também, que a turma considera cômico e tal. Então, eu nunca deixei de ler esse material, cara. E agora, né, tipo, uma pergunta que foi a pergunta que eu fiz pra galera que eu entrevistei no meu documentário, né? Que
na época gerou um debate e tudo mais, e eu quero saber de você. Você considera que essas obras que você sumiu na sua infância, como você mesmo falou, elas influenciaram o seu trabalho no dia de hoje? Olha, Alfredo, não só influenciaram, como influenciaram todo mundo no Brasil. O que nós temos seria uma loucura dizer que não. A cultura, né, assim, ela é, até antes da ciência, nós nos transformamos pelo que nós consumimos, cara. Então, é visto e notório que influenciou, sim. Para você ter uma ideia, na década de 60, quando a galera brasileira começou a produzir quadrinhos brasileiros de super-heróis, velho, os caras beberam nos quadrinhos americanos. Nós copiavam mesmo, entendeu? Faziam as capas parecidas, os nomes parecidos, porque vendiam, era questão de mercado. Então, dizer que não foi influência, que não tivemos uma influência, que não tivemos uma origem, tivemos sim. E não foi só no Brasil, viu, Alfredo? Foi no restante do mundo geral. Houveram personagens criados em outros países que foram consequência de material vindo de fora que deixou de vir. Tivemos isso no Brasil, tivemos isso na Europa. Sim, eu concordo. E eu confesso que eu tive uma surpresa quando, logo depois que eu lancei o meu documentário, né? Porque, enfim, gerou um debate e eu acabei me dando de frente assim com umas teorias bem malucas, né? Que talvez você já tenha também se deparado com elas, né? Mas eu já comentei isso outras vezes aqui no podcast, mas tem umas teorias aí que diz que na verdade o super-herói foi uma criação do brasileiro, né? E que o princípio partiu do Príncipe Oscar. Já se deparou com isso aí? Eu conheço até uma galera, são meus amigos também, que têm algumas ideias muito nacionalistas em relação a essa coisa bem aí, é uma defesa que eles fazem em cima disso, de que o quadrinho nasceu no Brasil, que tudo foi copiado daqui, Uhum. que houve uma grande conjectura, vamos dizer assim, para que isso fosse roubado e produzido lá fora. Não, nós não tivemos essa exposição toda que permitisse isso, certo? O que nós tivemos foi também uma produção na mesma época, em que, nas nossas pesquisas, nós podemos, vamos dizer assim, comparar essas verossimilhanças. Né? Porque a cultura se arrastou de um modo geral. Olha, esse lance da gente dizer que o Príncipe Oscar foi o primeiro, quando eu falo a gente, a galera do modo geral, Sim. dizer que o Príncipe Oscar foi o primeiro super-herói brasileiro, é uma conjectura que se faz em função da pessoa estabelecer que o personagem tem superpoderes, que o personagem voa, que o personagem, enfim, é fantástico, e que, dado a época que ele foi produzido, ele também era um super-herói, e que os caras lá de fora copiaram dele. Na verdade, não foi isso, cara. Foi realmente uma produção brasileira que aconteceu naquele período. E se nós formos verificar o Príncipe Oscar, na verdade, nem quadrinho era uma produção, né, de uma página inteira só, com textos, é, que falava de uma aventura meio medieval fantástica, e de um cara que adquiriu poderes e, enfim, recebeu um artefato, né, que isso não é novo, todo super-herói recebe o artefato, isso veio lá dos árabes, que o cara recebe a lâmpada misteriosa, enfim, essa coisa toda. Enfim, cara, é mais uma divagação nesse sentido. Eu não condeno a galera que fala isso, certo? Mas não Uhum. existe, não existe algo que se prove academicamente que isso realmente seja possível. Se você for para a Europa, nós temos quadrinhos mais antigos. Se for para a Alemanha, você tem quadrinhos mais antigos. Enfim, é uma conjectura que a galera que defende fala, eu não condeno. No meu trabalho enciclopédico de heróis brasileiros, eu falo do Príncipe Oscar também aqui, como um personagem, né, dessa literatura, dessa forma de literatura, mas eu não comungo com a ideia de que tenha sido algo sui generis brasileiro e que daqui a galera tenha, sei lá, copiado, entendeu? Levado. Tal. Para mim, já é uma divagação um pouco fora do eixo. É que também, né, o termo super-herói, ele é muito abrangente, né? A gente cria certos conceitos, né, de que aquele conceito básico,
super-herói, aquele ser que usa capa, tem uma super força, alguma coisa do tipo, mas não, existe diversos e diversos modelos de super-herói. Você que tá nesse meio, né? Quantos super-heróis diferentes você já não encontrou, não é verdade? É verdade, Alfredo. Essa definição contextual de que o super-herói tem capa e tem sunga e que voa e tal e tudo mais é apenas uma definição americana, uma definição dos cómics. Mas alguém que extraordinariamente tem uma capacidade de ser, além de um homem, ele é um super. Né? E isso vem já dos alemães, né, cara? Já vem da literatura alemã, né, cara? Então, assim, não é novidade essa questão de super-herói, super-homem, né? De super-homem, né? De alguém, isso vamos para a Bíblia. Na Bíblia tem, cara, tem caras com poderes sensacionais. Vamos para a mitologia, aí nem se fala, então. Quer dizer, não é uma coisa do quadrinho, né? O quadrinho, ele foi uma forma de se apropriar dessas construções para levar para o leitor a possibilidade de sonhar com algo visual, cara. Eu acho que é isso. Usa muito aquele termo, né, da pessoa que ela admira tanto aquele arquétipo, né, que é algo que ela, de certa forma, almeja ser, né? Ela vê aquilo, ela acha um barato, putz, esse cara é demais. É verdade. Então, assim, isso funciona assim. E o que é interessante para o ser humano, para o homem comum, numa literatura, em um texto, num quadrinho, é ver alguém que supere além dele. Na verdade, se você sonhar com isso, é muito legal. Agora, imagina para a criança, né? A criança vê Nossa. isso, né? Pô, isso é bom demais, cara. Eu me imaginava um super-herói, cara. Tipo, eu quando moleque, tipo, sei lá, lia lá o Homem-Aranha, via o desenho do Homem-Aranha também, eu falava, putz, mano, que da hora, olha o que esse cara faz, né? E a gente, sei lá, queria tentar às vezes fazer igual, né? E não dava muito certo, acabava se machucando, mas fazia parte. Foi para você ver, né? Isso aí, esse movimento super-herói que a gente conhece da nova geração, que a galera conhece, veio na década de 60, com esse negócio da Marvel vir para o Brasil, com esse lance do Stan Lee e tal, tudo mais. Quer dizer, mas esse material que o Stan Lee trouxe na década de 60, nem novidade era, cara. Em 30, 40 já era publicado esse material. Nós já tínhamos personagens super-heróis na década de 30 e 40. A questão é que a indústria dos comics nos Estados Unidos é muito grande, eles tinham sindicatos de produção e tal e tudo mais. Só que apareceram uns 2, 3 caras que se juntaram, né, compraram as outras editoras aí, foram engolindo umas às outras e viram que isso era um negócio da China, ou melhor, um negócio dos americanos. E aí os caras começaram a produzir. Você está vendo o que está acontecendo no mainstream, né? Você tem cinema hoje que é só quadrinho, né, cara? No começo, quando eu era moleque, eu lembro que eu assistia filmes de super-heróis e era uma coisa assim, até meio trash, né? Tipo, não era o maior sucesso da época, né? Era uma coisa até meio pastelona. A gente via e falava, pô, era meio engraçado, tudo mais. Ou então era muito ruim. Mas aí depois, com o tempo, teve esse boom da Marvel nos cinemas, né? Isso lá em 2008, com o filme do Homem de Ferro. E aí se tornou essa coisa que é hoje, né? Tanto que vários críticos de cinema hoje criticam até, alguns até criticam que tem muito filme de super-heróis, que tá tomando o espaço de outras produções. E assim, eu vou ser bem sincero, eu gosto, mas eu acho que os caras já estão perdendo um pouco a mão também. Satura, né, cara? Tem que ter um timing nesse lance que você consiga contar as coisas de uma forma mais diferente. Você vê que, por exemplo, vamos falar dos quadrinhos, na DC, por exemplo, eles criaram uma linha da Vertigo, chamada Vertigo, onde eles publicavam histórias com os personagens de linha, alguns mais que davam ao tema, uns temas adultos, umas histórias mais fechadas, mas eram histórias, vamos dizer assim, com outro naipe diferente da própria Uhum. do quadrinho comum. Eu acho que o cinema vai ter que partir para esse lance bem aí, com a questão da abordagem, entendeu, do super-herói. Eu não sei. Recentemente, cara, eu vi uma produção em preto e branco, Werewolf, que é aquele lobisomem que eles tinham. Então, é um filme pequeno que eles fizeram, preto e branco, até para lembrar a questão do terror. E, então, pô, foi uma história legal. Se alguém assistir, esse é da Marvel, não está no cinema, está na Netflix. Eu acho, Netflix não, na Disney, está na Disney.
C++. E é uma abordagem muito legal, cara. Uma abordagem muito legal. Eu acho legal porque são os ensaios, são as gags, as releituras que os caras fazem, mostrando os exemplos do cinema, da literatura de um modo geral, e aquilo está dentro da cena. Então, eu acho que os caras têm que partir para isso. Porque o cara que assiste aquilo, que lê, na hora que ele vê aquele negócio, ele vai ver aquele coelhozinho branco bem ali. Ó, pô, eu acho isso legal, cara. Então, eu acho que os caras têm que partir para isso. Sim, sim, eu concordo. Até porque tá ficando uma coisa muito parecida com o que é os quadrinhos da Marvel e da DC atualmente. Hoje você vai ler um quadrinho atual da Marvel, você tá vendo aquela história, aí eles fazem uma referência. Aí embaixo tá escrito assim, para entender isso aí, isso aconteceu em tal edição, há não sei quantos anos atrás, no número tal, na história tal. Aí o cara tem que ir lá, resgatar essa revista e ver essa história. E com o cinema tá acontecendo a mesma coisa, né? Tipo, vai sair um novo filme de super-herói. O que eu preciso ver para poder entender a história desse filme? Ah, não, você tem que assistir esses 3 filmes aqui e maratonar essas 3 séries aqui, porque agora não tem mais só filme, tem seriado também. Então, Também. acabou o time, acabou o tempo da gente fazer isso. Eu, particularmente, não tenho tempo. Quando partiu pra série, putz, meu tempo é limitado pra essas coisas. Então, não Eu rola. acho que você tem razão, cara. Porque assim, tá no momento deles fazerem esses one shots aí, essas histórias mais fechadas, tem os links e tal. Mas você precisar uma sequência, por exemplo, para eu entender o filme de um determinado filme bem aqui do MCU, eu vou ter que assistir filmes tais e tais antes. Aí ferrou, né, velho? Eu sei que isso é mercado, isso é marketing, que isso é venda e tal. Mas você está dizendo, cara. Você já viram aquela história de rodapé, ó, tem que assistir primeiro esse. Aí o cara fica meio boiando dentro do cinema, né? Se você não viu e tal. Então não assistiu, não assisti. Então, assim, eu sei que isso é mercado, tá? Merchan que os caras fazem, é marketing, entendeu? De dinheiro, é mainstream, mas, velho, mas olha, esses caras são espertos, sabe? Eles estão toda hora vendo isso, eles estão toda hora observando isso aí. Daqui a pouco vai ter novidade, pode ter certeza. É uma maneira também deles promoverem coisas ruins também, né? Porque, convenhamos, né? Tem muita história e muito filme de super-heróis individuais que são bem ruins, qualidade bem abaixo. Mas que o que eles fazem? Eles promovem aquele filme e falam, não, mas esse filme é importante para quando tiver aquele filme que vai ser a reunião de todo mundo. Aí você vai entender. Aí, tipo, aquele filme ruim você acaba assistindo só pra chegar lá na frente e você entender a referência quando eles se reuniram. O primeiro Ei, filme velho, dos agora Vingadores foi assim. foi assim. Agora eu vou te falar uma coisa. A equipe, eu não falo da DC, questão de cinema, mas a equipe de cinema da Marvel, cara, os roteiristas, cara, parabéns, porque eles estão conseguindo, vamos dizer assim, alinhavar toda essa onda toda, como você disse, inclusive, com as minisséries, com os outros, com desenhos que eles têm, desenhos animados que eles estão produzindo e jogando fora aqui no cinema tal, e tudo mais, mas eles estão conseguindo alinhar, eles estão com a equipe maluca, sentada numa mesa, ela pensando em tudo isso. Os caras são bons, velho. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Você falou da sua paixão pelos quadrinhos, como você começou. Só que eu quero saber agora, quando foi que surgiu o interesse? Você falou, não, eu gosto disso aqui e eu quero criar minhas próprias obras. Então, eu já fazia quadrinho nos anos 80. Na verdade, sim, a gente participou no Brasil, digo a galera toda que fazia quadrinho nos anos 80, a gente começou aquele movimento, né, que todo mundo fazia isoladamente no Brasil, que era o movimento dos zines. Uhum. A gente começou a produzir zines, mas tinha zine de todo jeito, tinha zine de material brasileiro, tinha zine de música, tinha zine de ficção, tinha zine de todo tipo, de todo gênero. Então, isso era aqui no Piauí, lá no Ceará, lá no Rio Grande do Sul, lá no Pará. Então, assim, tinha uma galera que produzia. Você sabe, o zine era um material, vamos dizer assim, marginal, né? Que se produzia no mimeógrafo e tal, era pouca tiragem e tal. Então, assim, nos anos 80, eu comecei a produzir zines. Eu tinha um zine aqui no Piauí, chamado Querela. Então, o meu zine era mais ligado a essa parte cultural, então todos os meus personagens vieram desse lance da cultura, tal como o Exu, que veio
candomblé, religião e tal. Sete Estrelas, que veio da cultura nordestina, um vaqueiro que foi sacrificado. Vários outros personagens vieram desse movimento dos 80, e particularmente eu bebia muito dessa cultura, né? Eu trabalhava numa biblioteca do Sesc e me aproveitava do material que eles tinham lá, mimeógrafo, chamex tal, e tudo, e fazia assim os caras saberem. Mas meu momento de criação e de gostar do material nasceu da oportunidade de eu estar, vamos dizer, dentro da biblioteca, tendo papel à minha disposição, tendo mimeógrafo, tesoura, cola, grampeador, para mim foi uma maravilha. Então, cara, nasceu bem aí. Ah, que legal, cara. Eu lembro que eu vi o Adalberto, né, até falando que era basicamente a pessoa ela entrava em contato com o autor, né, por carta, né, e aí o autor mandava o zine para ela, né? É, é, o, o, a nossa rede, né, era o nosso zap era através do correio, né, velho? Cartinha, selo, tal. A gente conhecia uma galera de um determinado estado, aí trocava figurinha, o cara mandava o zine dele, a gente mandava da gente. Era tudo free, cara, não tinha nada de grana, não rolava nada disso. Era simples prazer de você ver a sua criação na mão de outro cara, e depois começou a acontecer os crossovers, né? Os caras diziam, ei, cara, eu posso usar teu personagem aqui no meu quadrinho, eu posso usar o teu, aí um cara fazia, e aí começando. Então, esse movimento ele foi muito legal, mas foi um movimento circunstanciado geograficamente, ali aos estados, às cidades, porque é produção pequena, né? Pouca coisa tal. Mas era assim, a gente se conheceu dessa forma bem. Houveram outros movimentos depois, mas o movimento dos fins dos anos 80 foi um movimento que eu comecei a abrir os olhos para começar a criar coisa minha, sabe, cara? Material meu mesmo, mas assim. Mas também circunstanciado a uma publicação marginal, sem editora, sem apoio, sem nada, só aquela coisa mesmo do mimeógrafo, nada de especial. E você percebeu a evolução que isso causou, né? Porque hoje em dia, né, quem vai começar nos dias de hoje tem em mãos ferramentas que na época que você começou eram inimagináveis, né? Nossa, poderosíssimas hoje, né? Se você vê que você abre uma porta na internet, você está lá do outro lado do mundo, né, velho? E tipo, você tem softwares hoje que mesmo os trabalhos mais amadores consegue ter ali uma ponta de profissionalismo, né? Você vê, dá para fazer umas coisas muito bem feitas nos dias de hoje, até principalmente, né, usando aí recursos de inteligência artificial, né? Claro, não fazer um quadrinho inteiro somente com inteligência artificial, mas usar a inteligência artificial como um recurso para auxiliar no seu processo criativo. É uma ferramenta, né, cara? Apesar da galera estar discutindo muito essa questão das IAs e tal, tudo mais, mas é uma ferramenta, é mais uma ferramenta. A gente vai se acostumar a esse processo dessa ferramenta, né? Mas o que tem à disposição hoje da galera para criar, para produzir, para publicar é invejável, é invejável. É assim, a galera que tem, vamos dizer assim, uma veia criativa, velho, ela vai longe, muito longe mesmo. Se souber trabalhar direitinho, nossa, velho. E um alcance maior também, né? Tipo, tudo bem que a gente vai entrar naquela discussão dos algoritmos que às vezes podem ou não prejudicar uma publicação, como é que eles dizem, uma visibilidade de algo, mas mesmo assim, tipo, comparado com o que vocês faziam antes, trocando carta com selo e tudo mais, nossa, é o céu, comparado com isso, né? Não? Eu tiro porque eu lembro que quando a gente começou a ver esse lance de internet, começou a surgir a internet, eu lembro que nós tínhamos o Terra, né, o provedor Terra, e Uhum. a gente começou um movimento com os artistas no Terra, e a gente se reunia para trocar figurinhas, trocar desenhos, falar de super-herói e tal. Então, o Terra, cara, foi um grande movimento também que agregou essa questão de você entender que o Brasil é grande pra caramba e que tem uma porta bem, uma janela que permite que o que você faz, os outros podem ver. Imagina hoje, velho. Nossa, hoje a galera tem uma baita de uma ferramenta na mão, né? E se souber utilizar, que nem você mesmo pontuou, né? Vai longe, dá para ir longe, né? E tanto que atualmente eu vejo um movimento, ainda é uma bolha, mas eu vejo um movimento tipo maior do que o que eu vi antigamente, né? Nesse cenário de quadrinhos nacionais, eu percebo o quadrinho nacional sendo muito mais divulgado e muito mais até mesmo valorizado do que o que
eram uns tempos atrás. Não sei se você sente isso. Sim, claro. Olha, esse lance da bolha BNI, Alfredo, eu acho que isso ainda é uma necessidade, que é como se fosse um pouco corporativo hoje. Você tem que se unir com quem gosta, com quem quer. Então, é aquela turma que está fazendo, que está querendo, então é aquele momento. Agora, realmente você disse, a bolha precisa estourar, né, velho? A gente precisa, Sim. ela precisa sair dali, ela precisa dar aquele boom. Mas eu acho que isso vai acontecer, tá entendendo? Eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Temos muitos trabalhos no quadrinho nacional com grande qualidade, certo? Nós temos grandes desenhistas, grandes roteiristas, muito trabalho legal. Então a galera já está com. Tem muitos amigos com sites, com canais fazendo divulgação e comentando. Então, cara, isso daí, além de ser uma força que dá para o nicho, entende? É uma forma também da bolha estar crescendo, tá? Tem muita gente que diz assim, eu não sabia que existia super-herói brasileiro, velho. Não sabia que tinha. E o cara vai vendo aquilo e vai. Né, o cara vai tirando até aquele ranço de achar, pô, isso aí não é um super-herói brasileiro, cara. Não pode. Pode sim, velho. Pode tudo. Pode, e tipo, isso que você falou é bem verdade. Quando eu estava produzindo meu trabalho, muita gente também não sabia, né? Muita gente não conhecia, professores meus até, né? Tipo, para eles foi uma surpresa ver aquilo. Eles olharam e falaram: caramba, mano, os caras fazem isso aqui no Brasil. Faz aqui no Brasil. Então, assim, tipo, para você ver, né? Não é nem questão de tipo a pessoa gostar ou não gostar. É questão que muitas vezes muita gente não conhece que existe esse material. É verdade, a gente não conhece. Se eu tenho uma ideia, eu comecei esse meu trabalho enciclopédico do Catálogo de Heróis Brasileiros, que é uma enciclopédia que eu, que Uhum. eu, que eu produzo, né, mostrando essas criações desde os anos 1900 até os dias atuais, mostrando que, poxa, nós tivemos criações, nós tivemos quadrinhos, claro que não foram quadrinhos como se publica na indústria americana, mas que eles aconteceram circunstanciadamente, geograficamente, em algum local, mas eles aconteceram. Então, assim, esse registro é muito importante para mostrar que o brasileiro tem criatividade, que o brasileiro pode, enfim, publicar alguma coisa, que ele pode criar. Ah, mas é um sinônimo de um personagem americano. Que seja, cara, você vai dar alma para a tua criação e vai construir algo que no mundo inteiro é desse jeito, cara. É desse jeito, Bia. Então, você vai criar você vai montar o seu projeto, a sua história, o seu quadrinho, e vai dar alma para aquilo que aquilo vai nascer. Então, Sim. assim, é importante isso aí. Tipo, sim, tudo aqui que a gente faz, a gente tem uma referência americana. Na música tem, ninguém fala nada. No cinema tem, ninguém fala nada. Por que que justamente o quadrinho tem que ter um problema? Não, não pode. Tem que ser 100% nacional. Ó, Você Faz fala, você sentido. fala, você fala esse lance bem aí, me lembrou um personagem brasileiro da década de 60, chamado Golden Guitar. O cara hoje vê, putz, velho, o cara com um nome americano, Golden Guitar, como é que pode um lance desse? O que é que não podia ser guitarra dourada, velho? O cara, velho, pensa aí, saca o lance bem aqui. Esse personagem foi criado no período da Jovem Guarda, velho. Os artistas trocavam o nome pelo nome americano. Então, tudo é um contexto, os caras se esquecem da arqueologia da coisa, tá entendendo? E começam a criar teorias conspiratórias contra uma construção, sem saber nem de onde diabos aquilo está vindo. Por mais simples que a criação seja do autor, cara, aquilo tem sempre um fundamento. Ah, é uma cópia de tal. É uma cópia, mas vamos dar uma olhadinha mais aqui um pouquinho? Então, assim, esse trabalho que eu faço enciclopédico, eu mostro muito isso, velho. Então, o cara acha que aquilo pô, um nome não pode, cara, americano, Golden Guitar. Velho, cara, presta atenção. De onde é que isso veio, cara? De onde é que esse movimento nasceu, cara? Isso aí, o momento era esse. Então, é super natural isso daqui. Aí é foda, né, velho? Às vezes tem uma questão de sonoridade também, né? O que que agrada mais à pessoa que está criando. O nome desse podcast, por exemplo, ele poderia se chamar Aranha Cast, mas eu preferi que ele fosse Spider-Cast, porque para mim ele é sonoramente mais bonito. Aí foi só por isso. E nada que se fale o contrário, né? Porque, assim, pô, o mundo é um universo, cara. A gente está numa beirada, numa janela, que você está aqui falando com o cara lá na Europa, velho, falando com o cara lá nos Estados Unidos. Então, assim, temos que acabar com esse nacionalismo, que vai aqui e vai ali, de vez em quando se cria esses nacionalismos, vamos dizer assim, extremos, que não tem justificativa. O que nós podemos ter é espaço para Exato. publicar, espaço para cultura. A gente tem que ter isso, né? Não é perder a nossa identidade, mas em cima disso a gente criar, velho.
Exato. Eu, particularmente, eu detesto quando algo é colocado dentro de uma limitação. Eu odeio limitações, cara. Então, no caso da minha profissão, por exemplo, como jornalista, né? Quando eu tava fazendo estágio, que a gente ia fazer aquelas matérias, e aí, tipo, a matéria tratava de uma determinada situação e você tinha que encontrar uma pessoa para entrevistar que sofre com aquela situação, né? E aí eu lembro que uma vez um dos editores que a gente teve lá, ele colocou uma regra, não bem uma regra, mas uma imposição de que os personagens tinham que ser todos de São Paulo. E, tipo, naquele momento a gente vivia um contexto de pandemia, onde tudo estava sendo feito remotamente, onde o mundo se comunicava com todo mundo, né? A gente, tipo, eu estava aqui, me comunicava com alguém do Ceará, e depois com alguém de Santa Catarina, depois com alguém do Rio de Janeiro, e depois com alguém do Nordeste, né? E, tipo, eu achava essa imposição tão absurda. Eu falava, cara, que absurdo, que coisa mais retrógrada pros dias de hoje, sabe? Rapaz, essas limitações é o problema, né? É questão de você não pode limitar a criação, não pode limitar a pesquisa, você não pode limitar o pensamento. Quer dizer, pô, o pensamento é uma coisa que vai longe, como diz o poeta, tá? E essa história de você limitar, isso é censura, né, velho? Porque não pode existir barreira, essa questão do limite é para quebrar, né, velho? Limite é para você quebrar. Como é que você vai levar uma informação? Como é que você vai levar uma matéria jornalística? Como é que você vai levar um esclarecimento? Como é que você vai levar um quadrinho? Como é que você vai levar uma peça de teatro ou um cinema se você não quebrar barreiras? Porque, assim, o que importa ali é o pensamento. E o pensamento, velho, é aquilo que vai mitigar, dentro do cara que lê, do cara que vê, do cara que assiste, é que vai mitigar o insight de ele pensar além daquilo, né? E Aham. quebrar a barreira, velho. Você falou desse trabalho que você faz em catalogar todos os personagens, né? E esse processo, ele tá dentro de um outro personagem seu, né? Tipo, se chama O Catalogador, e esse personagem, ele é um super-herói, e a função dele é catalogar os outros super-heróis, é isso? Na verdade, esse personagem foi meio que derivado da minha atividade no início, quando eu comecei no início dos anos 2000, né? Então, Uhum. assim, eu quando comecei a fazer pesquisa, eu comecei a ver que existiam vários universos criativos, porque, assim, como nós não temos editoras, tipo a Marvel, a DC, que centralizam as criações, nós temos autores espalhados pelo Brasil que são celeiros criativos. Cada um tem o seu universo criativo. Ou o cara tem um universo do passado, ou tem o universo do futuro, ou tem o universo na realidade, ou tem o universo na fantasia. Mas lá o cara tem seu nicho criado. Às vezes tem autores que têm universos que têm início, meio e fim, porra, com uma mitologia fantástica e que são diversos. Então, assim, poxa, é muito rico isso bem aí. Então, eu comecei a fazer a pesquisa, comecei a pegar esse material, anotar e tal, e eu comecei a falar nesse lance de universos independentes, né? Vamos juntar isso. Na verdade, do ponto de vista no Brasil, é difícil você juntar isso, porque cada autor tem a sua criação. O Brasil não tem uma editora de quadrinhos, ele tem Sim. vários autores com suas criações, que se realmente se juntassem isso numa editora, seria impossível, vamos dizer assim, do ponto de vista de você criar uma mitologia para aquilo, você juntar tudo aquilo, se não fosse como a DC fez com Crise. Mas, enfim, então esses universos que são tangenciados e que se constroem sozinhos, eu vi muita dificuldade disso conversar. Então eu criei o personagem, o catalogador de universos, que é um personagem que flutua e anda dentro de todos esses universos e permite que eles se conversem. O personagem eu criei, ele é um personagem free, que cada autor pode utilizá-lo para a construção de roteiros, histórias, e permitir, por exemplo, que um personagem lá da Idade da Pedra possa conversar ou ter uma aventura com um personagem do futuro ou de um universo fantástico qualquer. Sei que esses encontros desses personagens fiquem prejudicados nas suas mitologias já criadas por seus autores. Depois cada um volta para o seu local. Então, o personagem foi meio para criar esse equilíbrio nesse caos criativo que nós temos no Brasil, muito bonito, por sinal, não é? E que foi uma decorrência desse meu processo criativo, o personagem em si. Ele é a via de comunicação entre todos os super-heróis nacionais.
Uma pretensão é grande, né? Mas é um personagem liberado, cada colega pode utilizar à vontade para esse tipo de construção. Na verdade, é um cara além de qualquer outra condição humana. Ele não é humano, ele é um deus, né? Mas que permitiria essas conversas, essas transações, esses encontros, sem que o canônico de cada autor fosse prejudicado. Uma ideia excelente, cara. E, tipo, é uma ideia simples, mas eu acho que ninguém chegou a pensar nisso antes, né? Eu achei que isso seria uma forma da gente conseguir conversar. De repente, o meu universo de quadrinho poderia conversar com o universo de quadrinho do Rafael Tavares, Sim. sem que o canônico que eu construí no meu universo fosse prejudicado, porque o universo dele é no futuro e o meu é num universo paralelo qualquer. Como é que esses universos podem conversar? Eles coexistem em criatividades separadas. Eles não vão existir. Esses personagens daqui não vão viver com aqueles na mesma rua, é impossível. Então, o personagem nasceu para poder se criasse um evento, uma forma mais facilitada, que permitisse esses encontros. Enfim, a finalidade foi essa. E claro que assim, ele tem a função de apresentar para o público leitor, basicamente os super-heróis nacionais que existem no Brasil. Mas ele também tem, a principal finalidade dele, ele é mais um personagem voltado para os autores de super-heróis nacionais do que para o próprio leitor. Não sei se eu estou analisando de uma maneira equivocada aqui, se eu tiver, você me fale, mas ele é muito mais, eu vejo ele muito mais voltado para os autores. Porque vai ter uma hora que vai dar um branco no autor e dizer assim, mas como é que eu vou fazer o cara bem aqui e se encontrar com esse personagem bem daqui? Os caras moram em São Paulo, todos moram em São Paulo, mas são realidades diferentes. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu faço isso? E aí o cara tem a possibilidade de usar meu personagem, que é um personagem atemporal, é um Uhum. personagem que não mora em lugar nenhum, e pode possibilitar aquilo. Pode possibilitar aqueles... Depende do roteiro que o cara vai criar, mas que se permite que isso aconteça sem que o canônico, né, criado para aquilo possa realmente dizer, depois os nossos universos vão ficar juntos? Não vão ficar juntos. Eu lá e você lá. Não tem controle. Genial. Né? E você criou isso no começo dos anos 2000, como você bem falou. Como Foi. você, de lá pra cá, como é que você tem sentido a receptividade dos outros autores em relação à ideia desse personagem? Cara, a galera tem gostado muito, tem muitos colegas que conhecem o personagem, já é bem conhecido o personagem, então a galera está sempre utilizando, e a gente deixou o personagem liberado mesmo no fim, para que os nossos colegas fossem utilizando seus roteiros, nas suas histórias, e eu ainda deixei a possibilidade aberta de que qualquer coisa criativa em relação ao personagem, ao universo dele, na minha avaliação, se não fugir do que eu defini para ele, e aquele momento criativo do outro autor vai se integrar ao canônico do meu personagem. É uma forma de contribuição também. Lancelotti, atualmente você está mais focado em criar histórias novas para os seus personagens, ou você ainda tem em mente criar novos personagens, novos super-heróis? Não, eu, além dessa pesquisa que eu continuo fazendo, e eu estou publicando essa pesquisa, essa enciclopédia pela Criativa Publicações, do meu amigo Igor, eu tenho também minhas publicações que eu continuo em linha fazendo bem aqui, mas a maioria do meu material são histórias fechadas, one-shots, que são histórias que começam e terminam, de meus personagens. Momentaneamente, eu estou com 2 projetos levando a efeito, que é um personagem que eu chamo Nosfera, que é uma homenagem à criação alemã do Nosferatu, né? Uhum. Então, é um personagem que eu estou trazendo para cá, é novo esse personagem, ele não é um personagem antigo, do meu tempo dos zines, mas eu estou trazendo aí como uma graphic novel, exemplo do Sombra d'Água que eu já publiquei, a Realeza dos Sóis Rubros. É um roteiro também de um amigo, Caio Almeida, e a arte do Alex Pinheiro. Está em produção, vai ser uma graphic novel. Eu também estou produzindo uma HQ do meu outro personagem chamado Relâmpago Negro, Legal. com o J. Herrero e o Caio Almeida também. Então, vão ser graphic novels, são assim, histórias fechadas, né? Vai ser mais... Não são histórias assim de super herói batendo e tal, elas são mais fechadas, elas são mais, vamos dizer assim, introspectivas, e por isso que a gente está publicando nessa linha de graphic novel, né?
Eu produzi recentemente com uma equipe bem legal aí, o Sombra d'Água, que foi feito pela Kalima. A gente está reeditando essa graphic novel pela Comic do Adriano Gon, e breve a gente vai ter novidades dela, uma nova reedição aí. Pô, legal. Eu pergunto isso porque eu já conversei com outros quadrinistas aqui. Recentemente eu conversei com o Lorde Lobo, né? E ele destacou até o cuidado que um quadrinista hoje deve tomar, né? Na hora de criar um novo super-herói, né? A pesquisa que ele deve fazer, tomar cuidado para ver se aquele personagem que ele pensou, aquele nome que ele pensou, se já não está sendo utilizado e tudo mais, né? Eu queria saber um pouco da sua visão, né? Tipo, porque nós temos super-heróis a rodo por aí, né? Super-heróis nacionais estão sempre sendo criados todos os dias, né? Qual que é, tipo, o principal cuidado que hoje um quadrinista, principalmente um iniciante, deve tomar na hora de criar o seu personagem, né? Esse lance de você criar um personagem hoje, de criar um super-herói, de criar o herói, está muito ligado a essa questão da porta, entendeu? Da porta que nós temos aí da internet, da amostra, né? Então, assim, a galera, que está vindo bem, está vindo com muita vontade, mas, assim, uma arte, uma fanart, uma pin-up não é uma criação, assim, não é entendeu? Um super-herói. Eu sempre advogo que o atestado de nascimento de uma criação é a sua publicação de fato. É o conjunto todo, né? Seja ela um quadrinho impresso, seja ela um quadrinho online, mas que ela seja publicada e que ela tenha uma história grande ou curta que mostre uma gênese, porque assim, não adianta somente você fazer uma pin-up, eu tenho 10 super-heróis, mas e aí, tudo bem, você tem 10 artes de 10 caras que você criou que são super-heróis. Não, velho, isso aí está na gaveta. Então, você tem que botar a sua cabeça para pensar, fazer essa pesquisa que o Lobo disse, como você está falando, para você criar coisas mais originais. Cara. Não é porque você vai criar um super Capitão Brasil, cara vestido de verde e amarelo, com bota sunga e tal, que aquele é um super-herói. Quer dizer, é mais do mesmo. Não, vamos ter criatividade, vamos pensar um pouco. Né? Assim, não adianta só você fazer isso. Né? Nós tivemos, assim, na minha pesquisa que eu faço, se você ver a quantidade de Capitão Brasil que nós temos no Brasil, é muito, cara, é muito mesmo. Então, assim, esse lance de fazer a pesquisa é muito importante, porque assim, a originalidade na criação, ela advoga muito em favor do seu autor, porque se o cara ele vai até ver o nome do cara bem aqui, sei lá, de repente, aquilo não convence para o leitor. A não ser que o cara queira fazer uma coisa por diversão. Né? Então, assim, entrar no quadrinho, criar e entrar na cena, você tem que ter realmente esses cuidados, entendeu? Ser mais seletivo, fazer uma pesquisa, ver como é que você vai criar aquilo. Pô, tem muito cara que... O cara não escreve, vê um colega que escreve, vê um roteirista, né? Às vezes o autor tem, vamos dizer assim, ciúmes de entregar sua criação para outro cara escrever sobre. Eu não tenho esse ciúme. A maioria dos meus roteiros são colegas que eu convido para fazer. É o Rodrigo Pierre, o Caio Almeida, são outros caras que eu digo, cara, tá aqui. A proposta é essa. Como é que você vê isso? A gente discute, mas tem que deixar, entendeu? A criatividade andar, porque assim, quando você fecha a coisa, Alfredo, você está fazendo aquilo para você. Não é para você que você tem que fazer. Para você deixa na gaveta. Então você tem que fazer aquilo, se você quer ver aquilo andando, para quem vai ler, velho? Exatamente, né? Tipo, não adianta nada você produzir um conteúdo que só você vai consumir, né? Tipo, não faz sentido nenhum nisso daí. E, cara, assim, qual foi o seu primeiro personagem assim, que você criou? Tipo, que realmente alcançou uma longevidade? E assim, eu vou falar de novo do Zine, né? Porque o Querela eu publiquei 32, foram 32 volumes do Querela que eu produzi aqui. Mas Bastante aqui, coisa. cara, mas eu produzi aqui no Piauí, na minha cidade, né? Então, há poucos, 10 exemplares, 15, 20, que eu mandei para alguns colegas espalhados aqui no Maranhão, de lado, colega lá do Sul que eu conheci e tal. Mas, então, as criações foram assim. Mas os personagens, primeiros meus foram o Exu, que é do Candomblé, depois os Sete Estrelas. Eu tive um grupo chamado o Quarteto, que é um grupo também que eu tirei do período militar, né, que eu utilizei a cena do período militar.
e utilizei muito do que eu conhecia na época também. Então, esses foram meus personagens principais, vamos dizer assim, que nasceram junto com esse meu movimento da cultura, com esse meu movimento de conhecer e sentir. Então, foram Exu, Sete Estrelas, tal. O Catalogador veio muito depois, que já veio nos anos 2000. Mas esses personagens foram todos criados nessa seara bem aí. Então, agora está trazendo. Exu, eu tenho um quadrinho, uma gráfica nova também dele, fechando agora. Né? Aí você vê, falar de Exu, velho. Então, assim essa questão de você falar da religiosidade, de Uhum. você falar desse tema, é até complicado, até entre os colegas. Você tem uma ideia, deixa eu te falar aqui, na real, esse quadrinho ele já está com bastante tempo que ele está. Assim, eu não finalizei ainda. Você acredita que alguns colegas meus rejeitaram de produzir o quadrinho porque era Exu? Ué, Porque era Exu. O nome é Exu, é o diabo, ou então eu passo as cores para um colega, o colega, não, rapaz, eu não faço isso não. Esse tipo de trabalho aí eu não faço não. Quer dizer, entre no meio, tem também esse tipo de lance, cara. Então, assim, eu estou terminando de produzir agora, acho que está com uns 6 anos que eu estou produzindo esse material, para finalizar. E encontrei algumas barreiras. Dentro, você vê, essa coisa acontece também, velho, do preconceito, né? não lhe parece uma coisa até um pouco antiprofissional da parte de um cara que, tipo, o trabalho dele é colorir, ou sei lá, ou roteirizar, ou produzir, enfim, e aí você entrega um trabalho para ele, ele recusa por causa de uma ideologia, de um, sei lá, de um preconceito religioso, enfim? Na real, já aconteceu, cara. Eu não posso nem dizer que isso é um antiprofissionalismo, porque assim, eu acho que nem profissional, na real, talvez seja, né? Porque o cara tem um sentimento pessoal, de uma cultura dele, do que ele acha daquilo, eu nem condeno o cara. Eu fico só triste, sabe? Eu fico, eu fico só triste. Eu nem vou julgar por isso bem, mas dá uma tristeza, né, velho? Dá, total. É muito parecido com umas coisas que tem acontecido recentemente, de tal obra é de tal autor, então e aquele autor fez tal coisa, então você também não pode consumir, porque se você estiver consumindo, você vai estar sendo conivente com aquele autor. Uma bobagem. O cara não pode nem estar dizendo que está lendo Machado de Assis, né, velho? Exatamente. Tipo, senão você vai estar sendo conivente com todas as coisas ruins que ele fez, né? E a internet, principalmente, né, trouxe muita coisa boa, como a gente já comentou aqui, mas também traz dessas. Porque eu acho que assim, é a questão do cara mostrar, né? Quer dizer, as oportunidades e como você fala, a questão do algoritmo, né? De você divulgar e de quanto aquilo alcança, do poder que aquilo alcança, é complicado, né? Porque assim, eu vejo a questão da construção da cultura, enquanto ela se manifeste nas épocas em que ela aconteceu, uma arqueologia daquilo, velho. Não adianta você tá querendo condenar, fazer um index, entendeu? De obras e condenar aquilo, porque aquilo, o cara lá era um cara sei lá, que era nacionalista ao extremo, ou que era um cara racista, entendeu? Eu não sei lá, cara, o retrato da cultura. Eu tinha uma coisa que eu li de um desses caras aí, acho que não sei se foi Fernando Pessoa ou foi Drummond de Andrade, eu sempre cito isso, mas o que nós temos é só passado, né, velho? Sim. O futuro você não tem. O futuro ele é construído, o futuro não existe. O futuro é logo bem ali, depois de quem está falando bem aqui. Mas o que nós temos é o passado. Aí o cara vai, pega o passado e diz que ele não presta e que de fato pode não ter prestado, mas que o passado ele é o retrato dentro da história para você construir o futuro, velho. Sim, você não pode apagar uma coisa, um acontecimento, uma obra, ou seja lá o que for, pedir para que as pessoas esqueçam aquilo, porque aquilo precisa ser lembrado para que no futuro aquele erro não seja cometido. Que seja erro, ou que nem erro seja, mas que seja mal. Eu já vi caras defendendo mudar a letra do hino nacional, porque o cara, ninguém entende aquilo, ou que tem, entendeu? Assim, pô, eu digo, peraí, velho, pô, Existe vamos uma fazer história ali. história, velho, vamos fazer um esforço para entender isso bem aí, cara. Como é que custa você ver isso bem aí? É foda, né, velho? É complicado. E falando basicamente aí do seu personagem da Exu, né? Sim. Tipo,
É tudo bem para a galera consumir uma obra que é baseada numa mitologia grega, né? Que são as Tudo, obras da DC. Mas na tudo hora bem. que vem uma outra mitologia, ai não, aí não pode. Tem muito isso, né? Você, talvez a gente esteja até beirando essa coisa de estar falando que nessa galera fala, né? Mas, poxa, o cara pode trazer um deus nórdico, entendeu? De uma antiga religião que virou uma mitologia, não é? Que eram dos nórdicos, lá dos vikings, dos caras que moravam para a banda da Noruega, para lá, mas que era a religião deles. Entende? Então é possível que você traga um personagem, não porque é louro, porque é lindo e tal, tudo mais, mas por que o negro também não pode ser lindo? Por que a nossa cultura que nós bebemos aqui, com muito sacrifício, que foi construída bem aqui, não é? Que nós bebemos aqui, por que nós não podemos ter isso também? E por que isso é ruim? Entendeu? Então, assim, a gente vem muito daquela formação de que algo é pecado, algo é diabo, algo é feio. E a gente foi educado nisso também. Eu fui Sim. educado nisso, né? Eu fiz o catecismo, né, Uhum. sabendo o que era diabo, o que era santo, o que era pecado. Hoje eu ficava com medo, cara, quando era criança, de ir para a porra do padre para dizer que tinha tocado punheta, velho. Pô, vou ter que falar isso pro cara. Quer dizer, velho, eu vou te contar, é complicado. Então, assim, você falou de limites, e esses limites que foram construídos no que foi ensinado para a gente, ou na mesa de casa, né, ou na escola, velho, isso daí, com o mundo que está hoje, quer dizer, em algum momento eu penso que a gente está tendo um retrocesso, sabe? Porque assim, com a abertura que a gente tem, para em algum momento um cara na internet advogar que a Terra é plana, né, advogar racismo, advogar extremismo. Peraí, velho, isso aconteceu em 40, 45. Quer E a dizer, gente sempre volta para o mesmo ponto. pô, não é, né, velho? É complicado isso, né? Sei lá, velho. Sobreviver a isso é meio complicado, tá? Mas eu acho que essa diversidade é interessante. Por isso que é importante a pessoa ser lúcida, ouvir, ver. Se é caso, você não pode assistir a Globo. Você não pode assistir, você tem que assistir a tudo, velho. Você tem que assistir, Assista, né? Você tem, assista o que quiser. você tem que assistir a tudo. Aí o cara vai discutir numa internet dessa, como eu, você, em algum lugar. Ah, Aí é perca de tempo. você vai discutir com extremos. Aí você não tem discussão, você tem um colóquio onde alguém se posiciona e diz, por exemplo, que no Brasil não pode ter super-herói e acabou. Fudeu, velho. Na verdade, as pessoas hoje, muitas delas, elas colocam uma regra, elas criam toda uma cartilha ética para elas, né, do que elas acreditam ser ético, e você deve seguir aquela cartilha. Caso contrário, você é a pior pessoa do mundo. É mais ou menos assim que funcionam as coisas hoje em dia nessas redes sociais da vida, né? Infelizmente. No episódio passado aí, que eu conversei com o criador de conteúdo aqui da internet, o meu amigo Vitor Vaz, né? A gente tava comentando um pouco sobre isso, né? Porque, tipo, quando não tinha internet tão forte como é nos dias de hoje, né? As redes sociais, na minha adolescência, por exemplo, né? Eu sempre curti rock, né? Então, teve todo aquele preconceito na época, não, rock é música do diabo, né? Isso acontecia bastante. Hoje, e quem falava normalmente isso na época era as tiazinhas, o pessoal mais velho e tudo mais. Hoje, esse pessoal, que na época eram as tiazinhas e os pessoal mais velho, se converteram para esses perfis de redes sociais, né, que vão falar só que de uma outra roupagem. O conceito é o mesmo, mas aí eles vão falar apontando outros defeitos. Mas é basicamente a mesma coisa. A gente está sempre no mesmo ponto, como você mesmo falou. É interessante você falar isso, Guilherme, porque assim, não é nem renovação, é uma é um reviver, né, que pega uma nova força e transforma. Então, a gente está falando por exemplo, porque tudo é uma crítica social, né? Tudo que está escrito, que foi visto, ele tem uma arqueologia. Estava lembrando, por exemplo, de quadrinho novamente, estava lembrando do Crumb, né? No Underground, né?
Então, o clube pega muito aquela coisa pesada, né? Uhum. Aquela questão do negro que ele traz, aquela questão das mulatas, aquela questão das bundas, aquela questão do sexo, aquela questão da libido. Então, o clube traz tudo isso bem aí. Aí o cara vai ler aquilo e vai dizer, pô, isso é uma coisa imoral, isso não é coisa de família. Poxa, assim, onde é que está a liberdade de você perceber a cultura? Onde é que está a liberdade de você perceber como aquilo foi criado? Onde é que está a liberdade de você perceber que aquilo dali tem também uma história por trás daquilo, bem ali? Ó, estava Sim. lembrando de um personagem que surgiu lá na Europa, aquele, acho que você conhece também, um Rancherox, né? Já Rancherox, ouvi né? falar. Que é um personagem super adulto, né? Que ele tem hoje, se ele for publicado, ele vai ser queimado, né? Porque tinha uma adolescentezinha pequena, que uns 13, 12 anos, 14, sei lá, que ele faz sexo com ela, a personagem é o sidekick dele, mas enfim, é bem espécie. Mas quando o personagem surgiu? O personagem surgiu na década de 80, era justamente quadrinho marginal, feito pela galera que fazia zines. Aí o personagem tinha esse nome de Rancherox por causa da Xerox. Entendeu? Da Xerox, porque o cara era reproduzido na Xerox. Entendeu? Então, até na Europa, lá teve um problema de criação, porque o pessoal da Xerox não quis depois que o nome fosse vinculado à Xerox, velho. Então, assim, mas onde é que você não vê que isso é cultura? Onde é que você não vê que isso é história? Onde é que você não vê que isso representa? Então, cara, eu continuo dizendo que quadrinho, para mim, é literatura, velho. Você está nessa produção de quadrinhos já há muitos anos. E então, com base na sua experiência, eu queria saber quais são os principais desafios que você já enfrentou para poder continuar a produzir as suas obras. Alfredo, assim, nós nos denominamos autores independentes. Quer dizer, nós nos financiamos. Então, assim, todos nós, a maioria, somos ou patrocinados por pais, ou que nos financiamos pelo nosso salário. Então, assim, a dificuldade básica primeiro é grana, porque, assim, quando você vai produzir um quadrinho, hoje não dá para você produzir um quadrinho sem ter uma equipe, porque Sim. geralmente tem colega que é editora, ele faz tudo, né? Então, assim, você precisa de um desenhista. Pô, tem que pagar o colega. É complicado, porque o colega precisa de uma grana, e nem que seja valor estabelecido, mas você tem que pagar um colega. Ah, você vai colorir? Pô, você tem que pagar um colorista. Então, assim, o grande desafio hoje para o produtor independente é esse lance da grana. Então, assim, o que eu oriento dessas dificuldades, assim, quando se juntar numa equipe, criar uma equipe de modo que ela possa permitir que aquilo depois possa ser viabilizado, de modo que, para a equipe que esteja ali, aquilo dê algum tipo de rendimento. A gente hoje tem uma plataforma muito legal, cara, que está aí meio que possibilitando a galera produzir, também já tive dessa plataforma, que é o Catarse, né, que é o nome, Uhum. né, é um nome meio esquisito de chamar em inglês, mas enfim, então está lá essa plataforma, que é uma maneira de você levar seu material, que você possa produzir com qualidade e dar, vamos dizer assim, um deságio. Como você falou, infelizmente ainda é para bolha, porque você não vê uma tiragem grande de 1.000 exemplares. Você vê sempre uma tiragem pequena, basta você ver os patrocinadores, é de 100, 40, 70, 80, sei lá, 150. Então, tem sempre uma galera ali que permite que a sua obra seja viabilizada através desse financiamento. Então, cara, eu acho que hoje é um dos meios, entendeu? Se juntar com uma equipe de amigos para produzir as suas expensas, que tem essa plataforma aí também, né, velho? Tem sido um braço aí para os quadrinistas, né? Tanto que eu vejo quase sempre projetos no Catarse, né? Não dá nem para ajudar todo mundo, porque é muito Ou a projeto que gente, tem saído. a gente fala assim, tem muita coisa, cara, para produzir, tem muita coisa para vender no Catarse. Mas isso é como um tabuleiro, cara. Você tem que ter Sim. muita coisa à mostra para você ver o que você vai comprar. Exatamente, né? Você tem opções, né? Tem uma galera muito boa aí produzindo coisas muito legais. Eu Muito. acho que isso é isso que importa. E assim, a segunda pergunta que eu quero fazer é, tipo, você tem desafios, mas você também tem aprendizados no meio deste processo.
né? Então, quais aprendizados você gostaria de destacar para nós aí, enquanto quadrinista? Cara, o maior aprendizado que eu acho que o quadrinista independente brasileiro ele pode ter é a questão do feedback, cara. É aceitar o feedback da galera. Porque assim, a gente está todo mundo do mesmo barco, entendeu? Todo mundo do mesmo naipe, não adianta. Então, aqui e ali, as equipes que estão produzindo têm que saber ouvir quando uma galera. Porque também tem uma galera muito hater, né? Que gosta muito Sim, muito de ser negativo com isso, mas esses aí não agregam em nada. não agrega em nada. Mas o fato é que você tem que saber ouvir os feedbacks e processar tudo aquilo, porque afinal, aquilo tem alguma coisa que vai lhe ajudar. Então, ouvir os feedbacks, ouvir os conselhos, perguntar, não ofende para ninguém, você produz seu material, mostra para um colega antes de produzir. Eu faço muito isso. Então, eu acho que ouvir é muito importante. Então, muita coisa que eu mesmo ia fazer, eu terminei modificando. Pra você ter uma ideia, só falando aqui rapidinho, o personagem catalogador de universos, antes de eu produzir, eu mostrei para o Lobo, né, para o Lorde Lobo. Aliás, não é que eu mostrei para o Lobo, eu estava com um personagem e publiquei assim, uma imagem dele com uma vestimenta vermelha. Aí Uhum. eu descrevi o que era o personagem, que era um deus cósmico, tal, essa coisa toda. Aí o Lobo me passou em PVT e disse assim, pô, Lancelot, que merda, velho. Isso aqui é um super pateta com essa roupa vermelha, velho. Lá em PVT ele me disse isso. Eu digo, caralho, velho, é isso mesmo. Quer dizer, é importante você ouvir o feedback, entendeu? É importante você construir a ideia de que você ouvir, você cresce, velho. Então eu aconselho a galera a ouvir. E hoje olha a diferença que tá do catalogador da sua primeira ideia para o que ele é hoje, né? Aí, cara, eu produzi o artbook do catalogador e eu fiz inclusive eu relato e escrevo lá no texto, com a própria arte do Lobo, essa informação, e o Lobo passou a fazer parte da mitologia do personagem, ele é canônico dentro do personagem. Ele é um dos deuses, dos irmãos do catalogador, que figura lá dentro da mitologia do canônico dele, né, com o nome Lobo também, lá tá no artbook lá. Que da Então, hora. eu fiz uma homenagem para o colega lá, transformei ele num personagem de quadrinho. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer pela sua presença aqui no programa. Foi muito legal o papo. Espero que para ti também tenha sido uma boa experiência. E vou deixar aqui o microfone aberto para você fazer essa divulgação, onde a galera pode acompanhar seu trabalho, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais. Enfim, o microfone é seu, cara. Bom, Alfredo, sim. Galera, eu estou na internet, aí estou no Facebook, lá tá, meu nome é Bartolomeu Lancelotti, estou no Instagram também, então assim, a gente está sempre mostrando material novo da gente aí. Só dá uma olhadinha lá, dar uma navegada e procurar a gente lá, tá? Também a gente está tá com a galera da Cineverso, né? A plataforma que está aí, está sempre os programas de às quintas-feiras. Então, assim, a galera vai me contar por aí. Cara, e em relação ao seu programa bem aqui, velho, muito legal. Eu acho que esses espaços, essas portas abertas por pessoas assim como você, que tem esses insights de abrir a cultura, de permitir que os colegas falem e que mostrem o seu trabalho, essa é uma forma da bolha se romper, qualquer que seja ela. Mas é uma forma de estar levando para a galera, para a galera que está ouvindo, para a galera que está vendo, entende? Que esse espaço ele é fundamental. E você está viabilizando isso, cara. Eu sou muito grato a você e que você continue fazendo esse trabalho, porque assim, oportunizar as falas, oportunizar os autores, os colegas, quem produz, cara, isso é muito difícil hoje. E eu sei que fazer um trabalho desse de divulgação, ter que reservar um tempo para editar um material desse, para colocar numa timeline, para colocar no YouTube, numa plataforma de streaming aí, cara, eu sei que isso é complicado, que é um trabalho de doação que você faz. Então eu fiquei grato, cara, muito grato a você. Não, tamo junto. Cara, é o que eu sempre falo, é uma via de mão dupla, né? Porque ao mesmo tempo que eu faço esse trabalho de divulgação, ele também não existiria se vocês também não reservassem esse tempo para estar aqui. Tempo esse que vocês, sei lá, poderiam estar fazendo outra coisa, algum trabalho, ou enfim, aproveitando com a família, qualquer coisa. Mas vocês reservam esse tempo e vêm aqui bater esse papo comigo. Então, tipo, é uma via de mão dupla. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam.
Pô, legal, cara. Eu acho que é isso aí que você falou. É mão dupla, é assim, entendeu? Eu vou dizer aqui um lance que eu sempre falo com a minha galera aqui do meu coletivo, é sinergia. Pô, a sinergia, ela vai se espraiando e a gente vai crescendo. Então, assim, todos os colegas que têm essa possibilidade de, através dos seus programas, dos seus formatos de divulgação, possibilitar que autores conversem, que autores falem, ou que divaguem sobre qualquer tema e que, de algum modo, aquilo traga alguma informação, isso é altamente positivo. Você está de parabéns, eu fico muito agradecido, velhão. Eu que agradeço, cara. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, sigam a gente nas redes sociais aí, né? Estamos no Instagram, Twitter, tá tudo aí na descrição do podcast. Sigam a gente também no Spotify, vamos ajudar a gente a crescer cada vez mais. E também se inscrevam aí no canal do YouTube, deixem um like, compartilhem um vídeo. Vamos ajudar, agora que a gente passou do 100º episódio, estamos publicando esses episódios no YouTube, porque teve pedidos da galera falando, pô, você podia estar no YouTube, o YouTube é uma vitrine, enfim, estamos lá também. Então, deixem aí essa força pra nós. E eu espero ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Até lá, velho. Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.